Olá, alunos e alunos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje, na nossa aula de Química Orgânica, nós vamos estudar os polímeros. É um assunto que tem uma relevância nas provas de Química dos vestibulares e é bom que vocês tomem conhecimento desse tópico que está diretamente relacionado ao nosso cotidiano, né? Vejamos do que se trata. Primeiramente, o significado da palavra polímero quer dizer poli são várias e mero são partes, são várias partes. Só que é claro que essas partes, traduzido para o contexto da química, essas partes são na verdade moléculas, são várias moléculas que vão se juntar formando uma macromolécula chamada de polímero. Esses polímeros serão classificados quanto à natureza em naturais e artificiais. Nós temos os polímeros naturais que nós vamos aprender na bioquímica, principalmente na bioquímica dos aminoácidos, que são os monômeros que se unem para formar proteínas. Nós vamos juntar N unidades de glicose, formando polímeros de moléculas desses açúcares, chamados de celulose, amido, glicogênio. Nós vamos polimerizar moléculas do butadieno e formar o látex. Esses polímeros já são encontrados na natureza, mas sem dúvida nenhuma nós vivemos na idade do plástico, né? O plástico está muito presente no nosso cotidiano e esses plásticos são produtos artificiais que têm uma longa duração, né? O problema é que eles levam muito tempo para se decompor. E sobre essa questão, o menu da nossa aula de hoje, nós vamos falar nos polímeros de adição, depois dos elastômeros e por último os polímeros de condensação. Depois esses plásticos que alguns são chamados de recicláveis são os termoplásticos. Termoplásticos você pode, ao reciclar, reutilizá-lo, porque você pega esse plástico, tritura ele, depois você vai aquecer esse sólido triturado e ele vai fundir. E por ele ser fusível, aí você pode reutilizá-lo moldando, fazendo um molde para um outro objeto, para uma outra finalidade. Então, por exemplo, dessas garrafas PET, por exemplo, nós podemos, ao reciclar a garrafa PET e triturar, depois fundir, e dessa garrafa PET eu posso fabricar rodos, vassouras, baldes, bacias para uma outra finalidade. O problema é que os plásticos classificados como termofixos, eles não são recicláveis e se você aquece, ele não se funde, ele se decompõe, então eles são infusíveis e por esse motivo não são moldáveis. E aí o que eu faço com esses plásticos termofixos? Não consigo obter aplicações para eles, porque eles não são moldáveis e são infusíveis. A outra classificação dos polímeros com relação à constituição dos monômeros, polímeros que apresentam monômeros iguais na sua cadeia são os homopolímeros e os copolímeros são aqueles polímeros constituídos na cadeia polimérica por monômeros diferentes. Então, nós vamos já começar o estudo desses polímeros, começando com os polímeros de adição, né? E a condição para ocorrer a polimerização por adição é a presença de uma ligação dupla. Como nós já estudamos recentemente a reação de adição, nós vimos naquela oportunidade que a reação de adição ocorria com compostos insaturados, com ligação dupla ou tripla ligação. E como nós estamos estudando a polimerização de adição neste momento, a condição é a presença de dupla ligação. Eu vou mostrar para vocês agora como nós vamos fazer essa polimerização. Eu peguei aqui algumas unidades monoméricas, algumas moléculas, elas estão aqui separadas, podem ver, mas eu quero juntar essas moléculas e formar um polímero. E quando eu juntar isso daqui, o que vai acontecer? Essas moléculas, elas vão se ligar entre si, na verdade, né? Eu vou fazer essa ligação aqui, ó, mostrando para você o local onde essas moléculas vão se juntar.
E à medida que elas vão se ligando através de uma ligação covalente uma com a outra, vai formando o polímero. E quanto maior, consequentemente, o número de monômeros, maior a massa molecular desse polímero obtido. Mas aqui, quando eu uni esses monômeros, isso acabou deixando errado esta formulação do polímero. O que ficou errado aqui foi que os átomos de carbono, que eu acabei ligando-os pela ligação covalente, eles ficaram com 5 ligações, o que não é possível. Você sabe que o carbono é tetracovalente, que ele faz sempre 4 ligações. Então, para evitarmos que o carbono fique com 5 ligações, quer dizer que quando houver a ligação entre esses chamados de monômeros, automaticamente ocorrerá isso daqui, ó, que vocês estão vendo, a quebra da ligação π. É obrigatório. Quando os monômeros se unem, ocorre a quebra da ligação π. Eu vou mostrar para vocês agora uma reação de polimerização genérica, tá? Genericamente, então aqui eu vou colocar a fórmula de um monômero genérico que obrigatoriamente tem a ligação π, tá? Eu vou colocar um monômero que tem 2 átomos de carbono e aqui eu vou colocar um grupo R, um radical. Esse grupo pode ser um hidrogênio, por exemplo, ou esse grupo pode ser constituído de um carbono, 2 carbonos, um fenil, enfim. Os polímeros se diferenciam nesse grupo R aqui. Eu vou daqui a pouquinho citar alguns exemplos para vocês. Aqui está a fórmula do chamado de monômero, que é a molécula individual que vai ser polimerizada. Polimerizada significa que N unidades desse monômero, eu vou juntar N unidades dessas moléculas, tá? E um detalhe importante, que essa polimerização ela ocorre em condições especiais, utilizando catalisador, pressão, temperatura adequadas, para que essas moléculas se juntem. E automaticamente, quando ocorrer essa polimerização, automaticamente, está vendo o que vai acontecer aqui? Vai ocorrer a quebra da ligação π da dupla. E assim, aqui no produto formado, eu terei um fragmento do polímero que, por sua vez, ele acabou ficando saturado, né? Devido à quebra da ligação π. Ele ficou saturado, mas eu posso perceber que ao longo da cadeia polimérica vai ocorrer o que? A repetição desse grupo, dessa cadeia aqui, ó, que vai se repetindo ao longo da cadeia carbônica, mais saturado. Essa é a representação de um polímero, de uma macromolécula poli, vários. Mero são as moléculas que se repetem, né? São moléculas que se repetem com N unidades desses monômeros que unem-se entre si. Repito, quando houver a atração entre essas moléculas, automaticamente vai ocorrer a quebra da ligação π. Muito bem, essa é a reação genérica e geral dos polímeros de adição. Presença de dupla, quando houver adição, ocorre a quebra da ligação π. Agora eu vou citar para vocês alguns exemplos de polímeros de adição que estão muito presentes no nosso cotidiano, e inclusive eu vou mostrar o código proveniente da reciclagem desses polímeros e algumas aplicações do nosso dia a dia. Eu vou começar aqui com o famoso e o mais conhecido de todos, que é o etileno, né? O etileno é o nome usual do eteno. Quando eu fizer uma polimerização, o que é polimerizar? É juntar milhares de moléculas desse monômero, da ordem de no mínimo 500 unidades até mais de 100 mil unidades dessas moléculas individuais. Quando elas se juntarem, aí eu terei a quebra da ligação π, como sempre, e aí eu estou mostrando aqui do lado para vocês um pedaço, né,
um fragmento do polímero constituído de moléculas do etileno, que é chamado de poli. E aí eu coloco a seguir o nome do monômero que foi polimerizado para formá-lo, polietileno. Inclusive nós utilizamos aqui as iniciais do polímero, que é o P de poli e o E de etileno. Esse polímero reciclado, ele aparece com essa codificação no fundo, ou seja, em alguma parte do plástico, codificado pelos números 2 e 4. As pessoas que lidam com a reciclagem já sabem do que se trata. O polímero 2 é um polietileno de alta densidade e o número 4 é um polietileno de baixa densidade. Eu tenho aqui algumas aplicações para mostrar para vocês desse plástico chamado de polietileno, como utensílios domésticos, como vocês podem ver aqui, né? Utensílios, esses tupperwares, esses recipientes de guardar alimentos, brinquedos de um modo geral, né? Tampas dessas garrafas descartáveis, baldes, bacias e principalmente isso aqui, as sacolas plásticas. Esse aqui é um grande problema. Essas sacolas plásticas feitas desse material, eles levam muitos anos para se decompor e, consequentemente, se leva muito tempo para se decompor, ocorre um problema indesejável, que é a contaminação do ambiente por meio desses plásticos que ficam lá se decompondo há muito tempo, tanto nos depósitos de lixos sólidos a céu aberto, como nos mares e oceanos cheios desses plásticos que não são biodegradáveis. Outro plástico também muito presente no nosso cotidiano é aquele proveniente da polimerização do propileno. Propileno é o nome usual, ou podemos dizer o apelido do propeno. Quando eu juntar as moléculas do propileno, aí nós teremos como resultado um polímero. E um detalhe importante, que na formação desse polímero nós teremos uma repetição na cadeia carbônica de unidades desse composto que está se repetindo gradativamente, né? Ele se repete ao longo da cadeia. E aí nós podemos perceber um detalhe: não se esqueçam de que quando esses monômeros se juntam, vai ocorrer a quebra da ligação pi da dupla, e essa cadeia começa a se repetir ao longo da cadeia sucessivamente. Como é que vai ficar o nome do polímero cujo monômero chama-se propileno? Ele vai ser chamado de polipropileno. Esse polipropileno, ele pode ser simplesmente indicado pelas iniciais desta palavra, que nós chamamos de PE. O P é o do polímero e o E é do seu monômero, polipropileno. Me desculpe, aqui é a letra P, tá? Bom, quando você pega, por exemplo, um produto, um plástico cuja sua constituição é o polipropileno, ele vem com uma codificação para indicar para as pessoas que fazem a reciclagem desse produto. Ele é indicado pelo número 5 na embalagem. As pessoas já têm o hábito de que fazem a reciclagem dos plásticos, que esse número 5 representa o polipropileno. Ele está presente no nosso cotidiano, por exemplo, aqui na presença dos utensílios que constituem os acessórios dos veículos, né? Para-choque, que mais? Retrovisores, todo o painel. Também nós temos bancos, praticamente o que temos de ferro, de metal dentro do veículo serão o aro das rodas, a carroceria, que em muitos casos de hoje é de fibra, e a carcaça do motor, né? Praticamente o resto tudo é plástico. Então, esses plásticos aí
que constituem o acabamento dos veículos é feito desse polímero chamado de polipropileno, como usado também na fabricação dessas cordinhas que são utilizadas em nossas casas para a confecção dos varais, como tapetes, por exemplo, que é feito também desse polipropileno. Algumas aplicações do nosso cotidiano importantes que é bom você tomar conhecimento. Agora vamos para um terceiro exemplo de um outro polímero que é proveniente de um monômero. Esse é muito conhecido, muito conhecido. Esse monômero é chamado de cloreto de vinila. Cloreto é devido à presença do cloro, e aqui nós temos o vinil, que é o radical proveniente do etenil, né? Quando nós polimerizarmos essa molécula, ou seja, polimerizar é juntar N unidades desse monômero. Automaticamente, quando essas moléculas se juntam, aí nós teremos o polímero, cujo pedaço desse polímero vai apresentar ao longo dessa cadeia a repetição desse grupo aqui, ó, que, como eu estou colocando aqui entre os parênteses, ele vai se repetindo sucessivamente N vezes. O nome desse polímero é constituído pelo prefixo poli, indicando várias moléculas deste fragmento, e o nome do monômero na qual ele foi originado. O monômero é o cloreto de vinila, então o polímero chama-se policloreto de vinila, ou polivinilcloreto, como queira, né? E esse polímero, polivinilcloreto, esse aqui ele é muito conhecido pelas suas iniciais, né? Com certeza todo mundo conhece ele. Qual que é o nome dele, PC? Esse daqui é o famoso PVC. Nossa, é verdade. Nós temos aí diversos plásticos constituintes do nosso cotidiano que são constituídos desse polímero, o PVC. Me diga alguns exemplos de polímeros do nosso cotidiano que são reciclados, e nessa reciclagem a codificação deles é dada pelo número 3. Nossa, nós temos os condruítes na construção civil, que é utilizado para passar a fiação elétrica, todos os encanamentos de PVC que são feitos desse polímero, fita isolante. Essas botas, essas galochas aqui também são feitas desse polímero, pisos antiderrapantes, tudo isso é constituído desses polímeros conhecidos como PVC. E aqui também eu estou mostrando para você outra aplicação, que é o couro sintético e os bolachões. Não sei se é do seu tempo, se você tem um bolachão desses aí, né, um disco de vinil. Exatamente. Ele é chamado disco de vinil porque o plástico utilizado para a sua fabricação é o cloreto de vinila. Cloreto de vinila, PVC. Ok, eu vou mostrar um outro plástico aqui muito importante. E é bom que vocês tomem conhecimento dele, que é esse monômero aqui, ó. Esse monômero tem um fenil ligado no eteno, e esse fenil ligado no eteno origina um monômero conhecido como estireno. Vamos polimerizar ele. Como eu devo fazer isso? Juntar diversas unidades idênticas dessa molécula. E aí, quando essas moléculas se juntam, aí nós teremos uma repetição que vai ocorrendo ao longo desta cadeia, e essa repetição é desse grupamento aqui, ó, tá? Desse grupamento aqui, ó, que vai se repetindo sucessivamente ao longo da cadeia, e origina com isso o nosso polímero conhecido como poliestireno. A inicial aqui nesse caso é PS, porque se utiliza a inicial do estireno na língua norte-americana, que é o estirene com a letra S. Estirene em inglês, poliestireno, PS. Aqui, nesse caso especificamente, ele está sendo reciclado
E a codificação que indica sua reciclagem é o número 6. Polistireno está presente no cotidiano aonde, PC? Vou mostrar aqui para vocês algumas figuras, observem. Aqui nós temos, por exemplo, esses produtos descartáveis, copos descartáveis, pratos, talheres descartáveis, tudo é feito desse plástico chamado de polistireno. Quando você pega esse plástico e aquece, ele é fusível, ele é termoplástico, e ele vai amolecer. Aí você injeta o ar, e quando você injeta ar nesse plástico fundido, aí você tem o polistireno expandido, que é o clássico e velho conhecido como isopor. Utilizado também polistireno para confeccionar seringas descartáveis, mamadeiras, né? Todos esses aqui são alguns exemplos de aplicações desse polímero do nosso cotidiano. Vou mostrar um outro muito famoso e todos devem tomar conhecimento dele. É esse daqui, ó. É o exemplo de número 5, é o tetrafluoretileno. Vamos polimerizar ele. O que é polimerizar mesmo? Eu esqueci. É fazer o seguinte, você vai juntar, né, diversas milhares de moléculas exatamente iguais a essa. E como é que nós deveremos fazer isso? Colocando uma molécula ao lado da outra. E quando os átomos de carbono unem-se entre si, automaticamente sempre vai acontecer a quebra da ligação π da dupla. E essa quebra da ligação π da dupla vai implicar na quebra da ligação π com a repetição sucessiva dos monômeros. E um detalhe, esse polímero vai ficar saturado. O nome do polímero proveniente do tetrafluoretileno, você coloca a palavra poli aqui na frente, né? Fica poli, tetrafluoretileno. Esse tetrafluoretileno foi patenteado, o nome usual dele pela DuPont americana é conhecida como Teflon. Você conhece o Teflon com certeza. As pessoas que estão especializadas na reciclagem já sabem que ele é codificado com o número 7, como outros polímeros, né? Sem dúvida nenhuma você deve ter um utensílio na cozinha da sua residência que contém esse polímero chamado de Teflon, né, usado para revestimento de panelas, e também utilizado para a fabricação desse dispositivo anti-vazamento que você enrola aqui nessa conexão de tubos e conexões de um modo geral, que é o famoso veda-rosca, né? Muito bom. Eu vou citar um último exemplo aqui de um outro polímero chamado de acrilonitrila, tá? Vamos polimerizar ele, agora já vai ficando mais claro esse processo de junção das moléculas dos monômeros, ocorrendo sempre a quebra da ligação π, e aí o produto formado fica saturado com uma repetição sucessiva ao longo da cadeia das unidades monoméricas. Sempre muito parecido, né? Como eu disse aqui no início dessa apresentação para vocês, esses monômeros de um modo geral seguem aquela regra onde tinha aquela carbono, dupla carbono, aqui um R, né? E é justamente esse R, essa cadeia carbônica é o que diferenciam os polímeros. O nome do polímero proveniente da acrilonitrila é o poliacrilonitrila, o PAN. Aplicações aí, o PC do nosso cotidiano, de alguns produtos que tem esse polímero. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele também é reciclado com o número 7 dos outros polímeros de um modo geral. Sim, lã sintética, né? Cobertores, blusas, tapetes, os carpetes, todos esses materiais constituídos de lã sintética são constituídos desse polímero, principalmente também os bichos de pelúcia. Agora eu quero chamar a sua atenção para um fato muito importante.
Caso ocorra a queima desses produtos de lã sintética, bichos de pelúcia, carpetes, a queima desses produtos é muito tóxico, porque como vocês podem ver aqui na fórmula, olha o que eles possuem na fórmula, cianeto. E esse cianeto é liberado no ar e acaba originando o ácido cianídrico, que é um gás extremamente tóxico e letal. Então, num acidente, né, num incêndio, enfim, se tiver esses produtos aí de lã sintética, carpetes, bicho de pelúcia, cobertores, enfim, isso é muito tóxico por conta da presença do cianeto. Deve ser evitado o contato com esses gases tóxicos da queima desses polímeros. Bom, os polímeros de adição, a condição é a presença da dupla, que quando polimeriza acaba formando um composto saturado. Agora vamos estudar os elastômeros, que como o próprio nome já é, digamos, ligeiramente sugestivo, né? São polímeros que possuem propriedades elásticas. Vou anotar aqui. Bom, eu vou mostrar para vocês qual a característica dos monômeros e também dos polímeros que são formados a partir da polimerização. Os monômeros que formam esses polímeros com propriedades elásticas se apresentam nessa condição aqui, essa característica. São butadienos, ou seja, são cadeias que possuem duas ligações duplas, tá? Onde na cadeia principal nós temos 4 átomos de carbono e nesse caso, essas polimerizações que eu vou realizar dentro de instantes, o que modifica é a presença desses grupos aqui indicados pela letra R. O que modifica, mas todos em geral têm 4 átomos de carbono no monômero e 2 duplas ligações. Polimerizar significa isso aqui, juntar as moléculas. E quando essas moléculas se juntam, ocorre a formação de uma ligação covalente entre esses átomos de carbono, que eu estou indicando aqui em azul, tá vendo? É nessa posição que vai ocorrer a ligação química entre as cadeias monoméricas. Mas vai acontecer o mesmo problema que no caso anterior, na polimerização de adição. Juntei os carbonos aqui, e esses carbonos que ficaram esses carbonos que estão ligados entre si por ligação covalente ficaram com 5 ligações. Isso não é possível. Então eu já sei o que eu vou fazer, eu já tenho ideia. Para esses carbonos não ficarem com 5 ligações automaticamente, quando eles se unirem, vai ocorrer isso automaticamente. Vai ocorrer a quebra da ligação π da dupla. Sempre vai ocorrer isso aqui, a quebra da ligação π. Mas aí eu entendi, tá? Ocorreu a quebra da ligação π para os átomos de carbono não ficarem com 5 ligações, mas aconteceu um outro problema aí. Qual foi? O que aconteceu? Aconteceu que quando você quebrou essa ligação π, esse carbono desse grupo R da sua esquerda ficou com 3 ligações, e ele tem que ficar com 4, não pode ficar com 5 e nem com 3. Entendi. Então, para evitar esse fato de o carbono não ficar especificamente com essa falta de ligações, então o que vai acontecer é isso aqui, vai acontecer um rearranjo, vai modificar a posição em que esses átomos de carbono estavam ligados entre si. Então, nesse caso especificamente, vai ocorrer isso daqui, Então, repetindo, aqui, quando os átomos de carbono unem-se entre si, automaticamente vai ocorrer a quebra da ligação π para os átomos de carbono que se uniram não ficarem com 5 ligações. Mas automaticamente, ao fazer aqui a quebra da ligação π da dupla,
O problema que surgiu agora é que esses carbonos que têm esse grupo R ligados aí entre si, eles estão com 3 ligações. Mas o carbono, ele não fica com 3 ligações, ele deve ficar com 4. Não pode ficar com 4, com 3 e nem com 5, como eu falei. Então, para evitar esse fato, essas ligações π, elas sofrem uma deslocalização. Ou seja, deslocalização quer dizer que elas mudam de posição. A ligação π ela é quebrada aqui e, consequentemente, forma-se uma ligação, uma dupla entre esses 2 átomos de carbono que possuem esses 2 radicais R indicados aqui, tá? Quebra a ligação π e essa ligação π ela é rearranjada, ela é deslocalizada, ela se estabelece entre esses 2 carbonos aqui. Tá, agora que eu mostrei para vocês como isso acontece, eu vou agora fazer uma generalização, mostrando para vocês como vai ocorrer a polimerização, formando um polímero de propriedades elásticas, que é o chamado de elastômero. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês essa generalização. Observem só como isso vai ficar. Primeira característica do polímero, do monômero, que vai originar um polímero elastômero primeiro, tem a presença de 4 átomos de carbono no monômero. 1, 2, 3, 4. Segunda característica é que ele tem 4 carbonos e 2 ligações duplas. Ele é um alcadieno. Outra característica é que esses carbonos 2 e 3 butadieno, eles possuem esses grupos que eu vou chamá-los de R, generalizando, né? Tá, essa é a característica de um monômero que vai polimerizar, formando um polímero de propriedades elásticas, tá? Essa é a característica do monômero. Vou escrever o nome dele aqui, ó. Ok, e quando eu juntar N unidades deste monômero, aí nós teremos então a formação do polímero. Esse polímero ele é constituído de milhares de unidades de monômero, milhares da ordem de mais de 100 mil, pode até ter mais de 1 milhão de unidades desse monômero que vão se juntar entre si. Tá, vamos juntar aqui então. Sempre essas reações de polimerização ocorrem, não naturalmente, mas em condições especiais de temperatura, pressão e também fazendo uso de catalisadores específicos para esse processo ocorrer. Então, vou escrever aqui que essa reação ocorre na presença de catalisador, pressão, temperatura favoráveis. E ao polimerizar, eu vou juntar N unidades desse monômero, ocorrerá a quebra dessa ligação π e dessa outra ligação π. Ao quebrar essas ligações π, elas acabam sendo deslocalizadas, ou seja, muda a posição dessas ligações π e agora ela se estabelece entre os carbonos 2 e o 3. Eu vou mostrar um pedaço desse polímero com propriedades elásticas chamado de elastômero. Ele tem no seu fragmento 4 átomos de carbono. Aqui nós temos o carbono 2, aqui nós temos o carbono 3 e agora houve a delocalização da dupla que estava entre o carbono 1 e 3 e agora a ligação dupla ficou estabelecida entre o carbono 2 e 3. Estava entre o 1 e o 3, agora ficou entre o carbono 2 e o 3. Tá? E esse aqui, que é um pedaço, como vocês podem ver aqui entre os parênteses, isso é uma representação de uma estrutura polimérica, onde essa unidade ela acaba se repetindo ao longo da cadeia, originando um polímero com essas características com propriedade elástica. Bom, agora, depois de mostrar essa reação genérica para vocês, eu vou fazer aqui algumas polimerizações
Vou fazer duas polimerizações, na verdade. Vou mostrar aqui para vocês a polimerização do chamado de isopreno e do cloropreno. Vou ver primeiramente como diferenciar esses monômeros e os polímeros correspondentes. Acompanhe, por favor, como que fica essa resolução. Veja, notem, aqui está um butadieno, né, que tem uma ligação dupla no carbono 1 e uma ligação dupla no carbono 2, é o 2-metilbutadieno, e ele tem um nome usual, quer dizer, o apelido dele é chamado de isopreno, tá? E eu vou fazer a sua polimerização, e como sempre, quando essas moléculas unem-se entre si, para os carbonos que estão ligados entre os monômeros não ficarem com 5 ligações, ocorrerá obrigatoriamente a quebra dessas duas ligações da dupla, chamadas de ligação π. Automaticamente, ao quebrar a ligação π, os átomos de carbono 2 e 3 acabam ficando com 3 ligações, e para evitar este fato, aí a ligação π da dupla, ela muda de posição, né? Ela é deslocalizada. E dessa maneira, um fragmento do nosso polímero com propriedades elásticas fica desse jeito aqui. Nesse caso, na reação genérica, o meu R aqui do lado esquerdo é o radical metil, e o meu R aqui do lado direito é um hidrogênio. E aquela ligação dupla agora foi estabelecida entre o carbono de número 2 e o número 3. Tá? Aqui está um pedaço, vamos dizer assim, um fragmento, né, de um polímero que tem propriedades elásticas, ou seja, ele é chamado de elastômero. Então eu vou escrever aqui um pedacinho desse polímero, representado aqui genericamente por esse N, que vai se repetir, e o nome dele é poliisopreno. Eu conheço esse poliisopreno aí, o PC? Sim, meu amigo, com certeza você conhece ele. Esse polímero é o constituinte da borracha natural, que eu vou escrever o nome dele aqui, ó. Borracha natural. Uma característica dessa borracha natural é que ela é quebradiça em dias frios e ela acaba amolecendo em dias quentes. Ela tem essa desvantagem, né? E ela é pouco resistente à tração. Além de ser quebradiça em dias frios e moles, amolecida em dias quentes, ela tem poucas aplicações no cotidiano para uso comercial. Na verdade, essa borracha natural é simplesmente o constituinte do látex, esse produto que é produzido das seringueiras. Essa borrachinha aqui para amarrar dinheiro, nós temos essas luvas descartáveis, essa de uso doméstico, né, feita de látex. Essa outra é uma luva descartável para uso da área de saúde, né, da odontologia, da farmácia, medicina, enfim, de um modo geral. E todos esses produtos aqui, além evidentemente dos preservativos, são todos feitos de látex. O látex é simplesmente o constituinte da borracha natural da polimerização do isopreno. Mas aí, como eu quero como se diz, uma borracha que seja mais resistente à tração e que ela não se decomponha em dias quentes e nem fique quebradiça em dias frios, então eu faço o seguinte, uma alteração química em laboratório. Eu tiro esse radical metil aqui da borracha natural e consequentemente, no lugar eu coloco um átomo de cloro. Isso não existe na natureza, é claro, isso é produzido artificialmente. Mas a cadeia carbônica do monômero é idêntica àquele modelo anterior, né? Temos 4 átomos de carbono com ligação dupla no carbono 1 e no 3, e quando essas moléculas se juntarem, vai ocorrer a quebra da ligação da dupla, que é a ligação π,
e automaticamente o rearranjo da ligação π que se estabelece agora entre o carbono 2 e o 3. E você vê que isso é muito parecido, né? Muito parecido, praticamente a mesma coisa, a forma na qual essa reação vai ocorrer. A única diferença que vai mudando são os grupos, o R, que nós chamávamos ali naquela reação genérica, que aqui o R do carbono 2 é o cloro e do carbono 3 é o hidrogênio. Tá? Poxa, só mudou então do metil para o cloro. Foi só isso, você? Sim, só foi isso. Então, é fácil, é um processo que acaba se repetindo e essa repetição desse grupo aqui, por isso que eu coloco aqui entre os parênteses o N, para indicar para você que essa é a estrutura que vai se repetir ao longo dessa cadeia desse polímero. Qual é o nome desse polímero cujo monômero é o cloropreno? É só colocar o poli aqui na frente, ele é chamado de policloropreno. E o nome usual dele é neopreno. Vou escrever o nome dele aqui, ó. Neopreno. Qual a diferença do neopreno para o poliisopreno? A diferença é que o anterior era o constituinte da borracha natural. E esse neopreno é o constituinte da borracha artificial. Essa borracha artificial, comparada com a anterior, ela é mais resistente em dias frios e quentes, ela não amolece e também ela em dias quentes e também não fica quebradiça em dias frios e fica mais resistente à tração. Você pega aquelas borrachinhas de amarrar dinheiro constituídas de poliisopreno, se você puxar ela muito, arrebenta, né? Já nesse cloropreno polimerizado, dando esse neopreno, isso já não é comum, ela já é resistente à tração. Principalmente, se vocês puderem observar esse detalhe importante, principalmente, ela é mais resistente a variações de temperatura. Muito bom. Para finalizar esse tópico referente aos polímeros com propriedades elásticas, agora eu vou mostrar para vocês o processo conhecido como vulcanização da borracha, realizado pelo inglês conhecido, famoso em 1835, que é o famoso Charles Goodyear. O que o Goodyear fez de especial? Ele fez o seguinte, ele pegou a borracha natural com as suas respectivas cadeias poliméricas e fez a sua vulcanização. Então, deixa eu marcar aqui para vocês que nessa figura que eu estou mostrando aqui, à esquerda, eu tenho aqui a representação de uma cadeia polimérica da borracha natural, do látex. E vulcanizar a borracha significa que vai adicionado uma quantidade de até, no máximo, 3% de enxofre. Então, é adicionado enxofre a uma quantidade de, no máximo, 3%. E esse enxofre, ao ser adicionado na borracha natural, vai originar o que nós chamamos de borracha vulcanizada, que é o constituinte desses pneus, de um modo geral, automobilístico, né? Essa aqui é a chamada de borracha vulcanizada. O que ela tem de especial em relação à borracha natural? Essa aqui é resistente à tração. Aqui você está vendo na figura uma imagem do Goodyear puxando uma borracha, né? Que ele estava fazendo o teste de tração da borracha e ele verificou que quando adicionava o enxofre, ele puxava com toda a sua força e ele não conseguia arrebentar a borracha. Foi assim que surgiu a borracha vulcanizada. Como isso acontece? Da seguinte maneira: o enxofre que é adicionado na borracha natural, ele vai ligar os átomos de carbono da cadeia polimérica. Se nós ampliarmos essas ligações estabelecidas entre os átomos de carbono das cadeias poliméricas, é isso que você consegue
visualizar aqui, ó, sobre o ponto de vista microscópico. Aqui está a observação microscópica desse fato. Os átomos de enxofre acabam combinando-se aos dois átomos de carbono das cadeias poliméricas, que acabam se ligando entre si através dessas ligações ou pontes de enxofre, originando a borracha vulcanizada que vocês já conhecem, né? Constituinte dos pneus, constituinte aqui dessas polias, na verdade não é polia, né? Dessas polias de tração dos motores automobilísticos. Também nós temos nessas polias de transporte, nessas transportadoras às vezes de grão, tapetes, etc, né? E aqui nós temos vários produtos que utilizam essa borracha vulcanizada. E agora nós vamos partir para o segundo ponto e a última parte da nossa aula, que são os polímeros de condensação. Os dois polímeros de condensação do nosso interesse são dois, o poliéster e a poliamida. E primeiramente eu gostaria de falar para vocês que essa palavra chamada de condensação, condensar, significa que as moléculas elas vão se juntar. E nessa junção, nessa condensação, ocorrerá automaticamente a eliminação de moléculas de água, por exemplo. Na grande maioria das reações que nós vamos fazer aqui, ocorrerá eliminação de moléculas de água. E um detalhe importante, essas condensações devem ocorrer através de uma reação em cadeia, uma reação sequencial de inúmeras, de milhares de moléculas que vão se juntar entre si para formar um polímero. E um polímero que vai ser formado chama-se poliéster. E para formar um poliéster, ele reage para formar um éster, já vimos em aulas anteriores de química orgânica, vai reagir um ácido carboxílico com um álcool, um ácido reage com um álcool formando éster na esterificação. Mas como eu não quero um éster, eu quero um poliéster, então a condição é que para obter um polímero proveniente através de uma reação em cadeia, eu tenho que reagir um chamado de diácido carboxílico. Vamos marcar o nome dele aqui, ó. Diácido carboxílico, e ele vai reagir com um diálcool. Não pode ser monoálcool e nem monoácido, tem que ser diácido e reagir com um diálcool para a polimerização ocorrer através de uma reação sequencial chamada de reação de cadeia. E esse diácido com esse diálcool que vai originar o poliéster. Só lembrando a todos que um éster vai reagir com um álcool formando o ácido, reage com o álcool formando éster e água. Mas para formar o poliéster, a reação seria em cadeia, aí eu vou reagir um diálcool com um diácido formando um poliéster e um determinado número de moléculas de água. Muito bem, eu vou mostrar isso através do primeiro exemplo, da condensação de N moléculas do ácido 1,4 benzeno dioico, cujo nome usual, que é o apelido dele, é ácido tereftálico, com o 1,2 etilenoglicol. Etilenoglicol é o nome usual desse 1,2 etanodiol. E as duas primeiras moléculas que vão se condensar significa o quê? Que quando elas se juntarem, ocorrerá a eliminação de molécula de água. E a molécula de água que vai ser eliminada, a primeira molécula de água que vai sair é essa daqui, ó. Quando a hidroxila do ácido combina-se com o hidrogênio da hidroxila do álcool. Aqui vai sair a primeira molécula de água. Consequentemente,
após a saída da primeira molécula de água, nós teremos aqui dois átomos que ficaram sem os seus grupos. O carbono ficou sem a hidroxila e essa hidroxila ficou sem o hidrogênio. Automaticamente, o que vai acontecer? Esses átomos unem entre si, tá, para formar o primeiro éster. Aqui está a eliminação da água. Mas vocês entenderam o que eu fiz aqui? Pois é, mas como a reação que eu vou fazer em cadeia, então esse hidrogênio dessa hidroxila aqui, ela vai condensar com uma carboxila do lado direito. E essa hidroxila aqui desse ácido vai condensar com o hidrogênio do álcool do lado esquerdo. E isso vai originar uma macromolécula, uma molécula gigante, já que essa reação que está ocorrendo é uma reação em cadeia. E nessa reação em cadeia, eu vou mostrar para vocês um pedaço do polímero proveniente da junção do ácido tereftálico com o etileno glicol. Observem só como que isso vai ficar. Aqui do lado esquerdo, nós temos uma carbonila, um C-O, esse aqui, ó, tá vendo? Aqui nós temos o anel aromático. Eu estou colocando aqui os parênteses aqui do meu lado esquerdo para indicar que nessa ação aqui do lado esquerdo houve uma polimerização com o diálcool aqui, tá? Aí continuando, aqui nós temos outra carbonila, o outro C-O. E agora aqui, ó, nessa ligação, exatamente aqui, saiu essa hidroxila combinando-se a esse hidrogênio da outra hidroxila do álcool, e aí aqui juntou-se ao grupo que veio do álcool. O oxigênio, o CH2, aqui o CH2, aqui tem o oxigênio. Opa, aí não precisa colocar mais, porque esse processo ele começa a se repetir sucessivamente, que tem uma ligação que vai condensar com um ácido do lado esquerdo, aqui tem uma ligação que vai condensar com o álcool do lado esquerdo, um do direito do esquerdo, e aqui está a ligação onde ocorreu a junção, né? Aqui dentro desses parênteses eu usei dois números, e o nome desse polímero é polietileno tereftalato, indicado apenas pelas suas iniciais, é o famoso e velho conhecido de todos vocês, o PET. O PET, exatamente, o constituinte das garrafas descartáveis, exatamente, ele é chamado de polietileno tereftalato. Mas ainda falta eu acrescentar aqui para vocês que na verdade aqui é um N, né? E esse N, ele é proveniente, aqui dentro desses parênteses eu usei dois monômeros diferentes, dividido pelo total de monômeros que são 2, e 2 dividido por 2 dá N. E vai sair um número de moléculas de água igual a 2N menos 1 H2O. Por que 2N menos 1? Simplesmente porque na hora que essa polimerização finalizar, as extremidades do polímero, uma ponta vai ficar com uma hidroxila e a outra extremidade vai ficar com uma carboxila, e essas extremidades não vão se condensar. Quer dizer que se eu pego 2 monômeros sai uma molécula de água, se eu junto 3 monômeros saem 2 moléculas de água, 4 monômeros condensados saem 3 moléculas de água. Você está percebendo que sempre o número de moléculas de água produzidas equivale ao número de monômeros menos uma unidade. Eu usei aqui 2N monômeros, então vai ser 2N menos 1. O símbolo aqui está da reciclagem do PET, número 1, né, utilizado na confecção dessas garrafas em geral e também em tecidos como do nosso cotidiano constituído de poliéster. Agora, recentemente, em alguns vestibulares, eles falaram o seguinte: vamos ver se o aluno vai pensar comigo. Olha,
Se para formar um poliéster eu pego um diácido carboxílico e condenso com um diálcool para formar uma reação em cadeia formando poliéster e água, e se eu juntasse dois compostos que têm uma hidroxila na extremidade e uma carboxila na outra ponta, dá para condensar isso aí? Como é que é? Um monômero só? É um monômero só, com uma carboxila na ponta e uma hidroxila na outra. Dá para condensar, porque olha só o que dá para fazer. Nessa carboxila, a hidroxila do ácido vai condensar com o hidrogênio da hidroxila da outra extremidade. E aqui vai sair uma molécula de água. Da saída dessa molécula de água que está aqui, assim os grupos que restaram unem-se entre si. E essa união forma um éster sim. Poxa vida, então essa é uma outra possibilidade para formar também um poliéster. Quando eu condensar um único monômero, mas esse monômero possui na mesma molécula uma extremidade que tem ácido na ponta e uma hidroxila de álcool na outra ponta. Então aqui, ó, essa hidroxila vai condensar com o hidrogênio da hidroxila do outro, e tá vendo esse hidrogênio aqui? Ele vai condensar juntando com uma hidroxila do lado esquerdo. Eu vou mostrar para vocês então um pedaço do polímero que eu vou condensar esses dois aqui que eu estou mostrando nessa figura, e fazendo aqui a junção dessas duas unidades. Aqui do lado esquerdo eu vou colocar esse oxigênio aqui. Essa ligação é aquela na qual ele vai combinar-se a uma carboxila do lado esquerdo. Aí nós temos aqui o CH2. Agora olha aqui, ó, aqui tem um C-O. Aqui tem um oxigênio não ligado da outra molécula. Aqui agora eu vou juntar a parte referente a outro composto, a outro monômero. Oxigênio, CH2, aqui eu vou colocar o C-O. Agora eu vou parar por aqui porque esse processo começa agora a se repetir de forma sucessiva. Ele começa a ter uma repetição. Agora o número de monômeros que eu colocar aqui dentro desses pares vai depender de caso. Quantos monômeros diferentes eu coloquei aqui? Eu coloquei 2, então eu vou colocar 2N sobre 2. Se eu colocar 3, então eu coloco 3N sobre 3 e assim por diante. Mas, de um modo geral, percebe-se isso daqui, ó, que ocorrerá a repetição de N unidades desse fragmento no polímero. Essa ligação aqui é proveniente da condensação de um monômero com outro, e essa aqui é a ligação desses dois monômeros, e aqui do lado esquerdo, e isso vai ocorrendo sucessivamente, como eu falei. Aqui são dois diferentes, né? Então é 2N sobre 2. Um detalhe importante que eu só gostaria de lembrar para vocês, que esse exemplo que eu fiz aqui, juntando, polimerizando essas duas moléculas do ácido glicólico, ele originou um polímero conhecido como o polímero utilizado para a fabricação de suturas da medicina, né? Que é o Dexon. Esse é o nome do polímero, que tem por finalidade produzir fios de sutura para uso medicinal, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui na figura para vocês. Aqui está o exemplo do Dexon. Essa sutura ela é absorvida pelo próprio organismo, mas um detalhe importante aqui que eu gostaria também de lembrar, que forma o mesmo número de moléculas de água que outro caso, 2N menos 1. Está escapando aqui a minha figura. Peço desculpas aí pela parte técnica. Aqui está a figura referente aos fios de sutura.
colocar essa estrutura um pouquinho aqui do meu lado direito para colocar o número de moléculas de água formadas igual a exatamente a 2N. Vou colocar aqui mais 2N menos 1 moléculas de água. Por que N menos 1 e não 2N? Pelo motivo que eu falei para vocês, que na hora que essa polimerização finalizar, o que vai acontecer? Em uma extremidade fica uma hidroxila de um álcool, da extremidade do álcool, na outra extremidade vai ficar uma carboxila, e essas extremidades não vão condensar, por isso que é menos uma molécula de água. Ok, essa é a formação do poliéster, e agora eu vou fazer a polimerização formando uma poliamida. Está aqui um exemplo de uma poliamida. Para formar um éster, reagia um ácido com um álcool, né? E para formar uma amida, vai reagir um ácido com uma amina. Mas como eu não quero uma amida, eu quero uma poliamida, então eu vou colocar para reagir um diácido carboxílico. É o mesmo raciocínio do anterior. Antes reagia um diácido com um diálcool, né? Então agora eu vou reagir um diácido com uma diamina. Porque não pode ser um ácido e uma monoamina para formar uma amida. Não, eu quero uma poliamida, eu quero um polímero. E para formar esse polímero, a reação tem que ocorrer em cadeia. E para ocorrer a reação em cadeia, por isso que deverá acontecer a polimerização com diácido com uma diamina, formando uma poliamida. Poliamida mais um determinado número de moléculas de água. Ok? Vamos ver aqui um exemplo? Acompanhe, por favor. Aqui eu tenho o ácido hexanodioico, 2 carboxilas, percebem? E uma diamina, que é a hexanodiamina. Vamos fazer a polimerização, ou seja, vamos juntar N unidades dessas duas moléculas. As duas primeiras moléculas que condensam, lembra que eu falei o que acontece quando as moléculas condensam? Elas se juntam e nessa junção vai ocorrer a eliminação de molécula de água. A primeira molécula de água que vai sair é daqui, ó. Tá vendo? Dessa hidroxila que condensa com esse hidrogênio aqui, ó. Saindo água. Aí, consequentemente, isso que vocês viram eu fazer aqui vai ocorrer nessas extremidades com outras moléculas sucessivamente. Aqui do lado esquerdo condensa com uma extremidade da amina. Aqui do lado direito vai condensar com um ácido carboxílico. E quando essas moléculas condensarem e sair água, os grupos que restaram unem-se entre si, formando amida. Tá? Nessa ponta esquerda aqui, ó, do lado esquerdo, aqui eu tenho uma carbonila que condensou com o nitrogênio de uma amina. Eu vou copiar o que restou, CH2, 4 vezes repetindo, aqui tem um C dupla O. Então, agora saiu esse OH aqui, ó. No lugar desse OH entrou o que restou da amina, da diamina, na verdade, né, que é o nitrogênio. Aqui tem um CH2 repetindo 6 vezes. Aqui temos um nitrogênio. Agora eu vou parar por aqui, porque esse processo começa a se repetir. Com eliminação, o mesmo esquema do exercício anterior do poliéster, formando 2N-1 moléculas de água. Exatamente, aqui está, senhores e senhoritas. Aqui eu estou mostrando para vocês a formação de um polímero. Esse polímero é muito famoso, todos vocês conhecem. É o constituinte químico de uma poliamida conhecida como nylon. Conhece? Já ouviram falar? Com certeza, PC. São produtos utilizados de um modo geral do nosso cotidiano para fabricar, por exemplo,
barracas, de acampar, paraquedas, utilizado para fabricar as meias de nylon que as meninas utilizam, enfim. Esse nylon especificamente ele é chamado de nylon 66 por um motivo especial. É que o monômero que originou nele tem o hexadioico 6 carbonos na cadeia, e o outro monômero que veio da amina também tem 6 átomos de carbono, e por isso ele é chamado de nylon 66. Apareceu na prova da FUVEST alguns anos atrás. Ele perguntava qual é o monômero que reage para formar o nylon 42. O nylon 42, um monômero tem 4 carbonos e o outro tem 2 carbonos, e assim sucessivamente. Aqui nós temos nessa estrutura um número de moléculas do monômero. Aqui vamos para você a ligação que ocorre a junção das moléculas para formar. Aqui está. Essa é uma ligação que junta um monômero de uma extremidade com outra do lado esquerdo. Essa aqui é a ligação que originou a amida, né, dos 2 monômeros, e isso vai ocorrendo sucessivamente com uma repetição. Repete-se N vezes. Aqui dentro desses parênteses eu condensei 2 monômeros. O total de monômeros aqui é igual a 2, e por isso repete-se sucessivamente N vezes. Tá? Esse é o famoso e conhecido, repito, o nylon. Aqui eu coloquei algumas figuras de aplicações do nylon, como por exemplo as meias de seda, como eu falei para você, essas cerdas da escova de dente, capas de chuva, guarda-chuva, paraquedas, barracas esportivas, etc. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês a formação de um outro polímero de condensação. Já que essa aula é pertinente, né? Os mais importantes, aqueles mais famosos que o aluno tem que saber, não pode esquecer disso, são esses polímeros poliéster e amida. Esses, sem dúvida, são os mais importantes. Mas eu vou aqui continuar mostrando para você uma outra polimerização. Se o meu programinha deixar, né? Parece que ele tem vida própria aqui, ó. Ele está me amarrando, minha vida. Peço desculpas a todos vocês aí pelo inconveniente, mas aqui está o exemplo. Agora, no meu segundo caso, eu vou juntar aqui o ácido tereftálico, aquele mesmo para fabricar o PET, ou o nome dele é chamado de ácido 1,4-benzenodioico e 1,4-diaminobenzeno. Vamos polimerizar esses caras por condensação. Mais uma vez, a palavra condensação significa que estas moléculas vão estar, e nessa junção elas se condensam, ou seja, nessa condensação ocorrerá isso aqui, ó, a eliminação de água. A eliminação de água vai ocorrer quando a hidroxila de um ácido combina-se com o hidrogênio do grupamento amino, e aqui vai sair a primeira molécula de água. Entenderam o que eu fiz aqui? Então, o que eu fiz aqui entre essas extremidades, eu vou fazer aqui do lado direito. Esse hidrogênio aqui, ó, vai condensar com uma hidroxila do lado direito, e essa hidroxila aqui, ela vai condensar com o hidrogênio do lado esquerdo. O que eu fiz aqui no meio vai acontecer sucessivamente nessas extremidades com outras moléculas de forma sucessiva através da reação em cadeia. Tá? Esse é o fundamento dessa reação chamada de condensação. Gravem isso, por favor. Eu preciso que vocês entendam, não decorem. Condensar significa que essas moléculas vão se juntar, tá? E quando elas se juntarem, o que vai acontecer? Ocorrerá a eliminação de moléculas de água. As moléculas de água vão sair nas posições que eu estou mostrando aqui para você. Na hidroxila, que combina-se com o hidrogênio do grupamento amino. Agora eu vou mostrar um pedaço, um
um fragmento, eu digo, né, do polímero formado por essa condensação. Aqui nós temos então a carbonila, aqui nós temos o anel aromático, aqui eu tenho a outra carbonila. Agora aqui, tá vendo essa ligação aqui, covalente? Então aqui eu vou ligar ao grupamento que é proveniente do grupo da diamina. Por isso tem que ser, como eu disse para você, tem que ser diácido com diamina. Não serve um ácido com uma monamina? Não serve um ácido com monamina. Tem que ser diácido com uma diamina para ocorrer a reação em cadeia, certo? Muito bem, deixa eu desenhar aqui para vocês um pedacinho desse polímero. Se o meu programa deixar, vamos lá, meu amigo, não me deixa na mão nessa hora, a aula já está quase acabando. Então, olha aqui o que acontece. Acontece que o meu caminho, faço essas aulas ao vivo, ele dá um delay absurdo e não me deixa ir para frente. Rapaz, que dureza! Mas com muito esforço e a sua compreensão, eu agradeço a todos a compreensão aqui desse probleminha técnico, desse delay aqui, tá? Aqui está um pedacinho do polímero proveniente da condensação de ácido com uma diamina. Isso é uma poliamida, sim, é uma poliamida. Eu vou mostrar para vocês aqui o nome e umas aplicações desse composto do nosso cotidiano, tá? Só agora os alunos têm alguma dúvida, mas professor, PC, uma dúvida que eu tenho é a seguinte: como você sabe o valor do N que eu devo colocar aqui, ó? É só você ver o seguinte: quantos monômeros você usou para formar esse pedaço aqui? 2. Então é por isso que eu coloco aqui, 2N, porque eu utilizei 2 monômeros. E como são 2 monômeros, o total é igual a 2, por isso que eu cancelo 2 com 2 aqui, isso começa a repetir N's, né? Então é 2N menos 2. Esse polímero proveniente dessa condensação é chamado de aramida. Tem um nome usual, vamos dizer assim, esse nome usual seria uma espécie de um apelido, né? Aramida, ou conhecido também como quevelar. Quevelar ou aramida é o nome de um polímero de condensação proveniente da junção de uma diamina, que é o ácido tereftálico, com um ácido dicarboxílico, que é o tereftálico, com a diamina. E aí formou essa aramida, ou conhecida como quevelar, utilizado para confeccionar coletes à prova de bala. Essas luvas especiais de aramida também, mas principalmente para fabricar esses coletes à prova de bala, como eu falei. E também não posso me esquecer de colocar aqui no produto dessa reação, que formam também 2N-1 moléculas de água. Vamos escrever aqui. Portanto, como vocês viram na aula de hoje, os fundamentos principais da mesma é que, em primeiro lugar, os polímeros de adição é necessário a presença da ligação dupla, e quando os monômeros se unem, ocorre quebra da ligação π, e na polimerização o polímero fica saturado. Nos polímeros de formação dos elastômeros, que são aqueles polímeros com propriedades elásticas, os monômeros que se condensam são da classe dos butadienos, né, que são aqueles hidrocarbonetos que têm 4 carbonos e 2 ligações duplas. E nesse caso dos polímeros de condensação, o que vai acontecer é a junção de moléculas com eliminação de água para formar um chamado de poliéster. Quem vai polimerizar
é um diácido carboxílico que vai se juntar com um diálcool para formar um poliéster. Sim, exatamente. Para formar poliéster tem que ser diácido com diamina. Aqui, diácido com diamina que eu estava falando está aqui, ó, na formação da poliamida. Poliéster é diácido com diálcool. Poliamida é a condensação de diácido com diamina. Eu coloquei dois exemplos para formar esses polímeros, o nylon e o Kevlar. E agora eu vou falar do silicone. Esse é o constituinte do monômero que condensa para formar o silicone. Estão vendo aqui? O silício faz 4 ligações covalentes. Ele pertence à mesma família do carbono, né? 4A. E existem vários tipos de silicones. A diferença entre eles é o R, esse grupo que está ligado ao silício. Mas, independente do R, que pode ser igual ou diferente aqui, a condensação vai ocorrer da mesma forma. Quando a hidroxila condensa e junta-se ao hidrogênio da outra hidroxila, que aqui ocorrerá que a eliminação de moléculas de água. Isso que eu fiz aqui no meio, vocês entenderam? Então vai ocorrer nessas extremidades aqui com outras moléculas sucessivamente através de uma reação em cadeia. Consequentemente, os grupos que restaram vão se juntar para formar um polímero proveniente dessas estruturas monoméricas que contêm o silício, que são as sílicas. Tá, me mostra um fragmento desse polímero. Sim, vou mostrar para você um fragmento dele. Acompanhe então um pedacinho desse polímero. Aqui eu vou colocar do lado esquerdo o oxígeno. Aqui nós temos o silício. Este, por sua vez, está ligado a esses grupos R. A diferença entre eles é que justamente esses grupos que modificam entre si, agora aqui ligado a esse átomo de silício, tem o oxigênio do outro monômero. Aqui nós temos o silício, o radical R, o oxigênio, e isso começa a se repetir de modo sucessivamente. Eu coloquei muito, vou colocar só um desses aqui, ó. Agora sim. E isso vai originar sempre 2N-1 moléculas de água. Isso eu não entendi ainda, professor. Por que 2N-1? Tá, pelo seguinte motivo. Aqui dentro desses parênteses eu usei dois monômeros, né? Então indicados aqui pela letra N, 2N, e pelo total que é 2, então eu cancelo esse 2 dividido por 2 e isso acaba se repetindo sucessivamente N vezes, com 2N-1 moléculas de água. Porque eu disse, eu vou repetir para você, quando essa polimerização finalizar, uma extremidade tem uma hidroxila, na outra extremidade tem outra hidroxila, e essas hidroxilas não se condensam entre si. Esse polímero proveniente dessas unidades de sílica são chamados de silicones. Vou marcar o nome desse polímero aqui, ó. Ok, eu vou mostrar para vocês algumas aplicações desse polímero no cotidiano, tá? Acompanhe, por favor, algumas aplicações dele. Isso aqui são tubos de silicone para fazer respiração artificial, traqueal, prótese de silicone de um modo geral, usado em glúteo, nos seios. Esse silicone industrial aqui para ser utilizado em vedações. Agora a última moda também é a utilização do silicone para confeccionar produtos de uso da gastronomia, da cozinha, né, que são essas colheres feitas de silicone. Agora isso está bastante evidente, mas sem dúvida
Quando falamos de silicone, nós temos os silicones de uso medicinal e silicone de uso industrial. O industrial tem por finalidade evitar vazamentos, né, colocados em juntas, e o medicinal em próteses. Eu quero finalizar essa aula falando de uma polimerização aqui de dois polímeros importantes, que é o polifenol e o policarbonato, para encerrar essa aula. A polimerização do polifenol ocorre como eu disse para você, é condensação, né? Sim, condensação. O que significa condensar? Significa que as moléculas estão se juntarem, e nessa junção saem moléculas de água. E aqui, quando eu juntar o fenol com o formol, o que acontece? Vai acontecer isso aqui, ó. O hidrogênio do fenol combina-se com o oxigênio da carbonila do formol e o outro hidrogênio aqui do formol. Aí nesse caso aqui, ó, desse ponto que vai sair a molécula de água. É condensação, então aqui vai sair a molécula de água. Consequentemente, após a saída da molécula de água, esse átomo de carbono, ele acaba perdendo a sua carbonila, e aí ele se liga a esses dois carbonos que estão aqui, ó. Estão vendo? Esses dois carbonos que se ligaram entre si, eles acabam se ligando e formando um polímero. Agora, observem um detalhe, por favor, atenção todos vocês. Observem aqui, ó, essa condensação que ocorreu aqui vai ocorrer também nessas extremidades aqui, ó. Esse hidrogênio desse fenol, ele vai condensar aqui, ó, com uma carbonila de um formol do lado direito, e esse hidrogênio vai condensar com uma carbonila de um formol do lado esquerdo. Eu vou fazer então um pedaço do meu polímero para você ver como que ele ficou. Então esse aqui é um fragmento de um fenol. Aqui nós temos o átomo de carbono, que é proveniente do formol. Aqui eu vou ligar ao outro fragmento do fenol, e de modo que esse processo começa a ter uma repetição sucessiva. Mas, como sempre, você já sabe, 2N-1 moléculas de água. Ou N-1 se eu usar só N, né? Mas aqui eu estou usando 2, dentro dos parênteses 2N sobre 2. Esse 2N sobre 2 corresponde ao número de monômeros que estão dentro desses parênteses. Tá? Aqui condensou do lado esquerdo, aqui vai condensar do lado direito, e aqui ocorreu a condensação de um fenol com uma carbonila dos dois lados. Que mais? O nome desse polímero, né? O nome desse polímero é conhecido como baquelite. Vou colocar o nome dele, baquelite. E quais são algumas aplicações desse polímero que eu conheço, PC? Vou mostrar aqui para vocês algumas figuras. Cabos de panela, né? Essa tampa de panela, que você segura ela para não queimar quando estiver quente. Isso aqui é feito de baquelite, aqueles telefones antigos, né? É feito desse plástico extremamente duro, resistente, e esse plástico tem uma grande desvantagem em termos de reciclado. Ele não é reciclado, ele é termofixo, como esses espelhos interruptores, essas fórmicas de um modo geral de cadeiras, né, utilizados em cozinhas. Esse material, o problema é que eles são plásticos termofixos, e como eu falei no início da aula, eles não são recicláveis, eles, se aquecidos, não são termoplásticos, eles não amolecem, eles não se fundem. A única coisa que vai acontecer com eles se você aquecer, eles se decompõem. Tá? Ocorre a decomposição deles. Então o grande problema é que esses materiais não são recicláveis. E agora eu vou, para finalizar essa aula, fazer aqui a finalização com policarbonato. O policarbonato ocorrerá uma junção, uma condensação, mas é um dos únicos casos, dos poucos casos, que essa condensação, essa junção ocorre sem a eliminação de água. Não elimina água, mas o que vai ser eliminado aqui
será moléculas de ácido clorídrico, HCl, provenientes dessa junção aqui, ó. O hidrogênio da hidroxila desse bisfenol junta-se com esse átomo de cloro do fosgênio. Isso acontece através de uma reação em cadeia, tá? E nessa reação em cadeia, isso que eu estou fazendo aqui nessa parte central, ela acaba se repetindo sucessivamente, de forma repetitiva, através de uma reação em cadeia. Eu vou terminar aqui, vamos ver, agora ele vai deixar eu fazer, vamos lá, força. Agora sim, esse átomo de cloro aqui vai condensar com esse hidrogênio, e aqui vai sair outra molécula de ácido clorídrico. Aqui vai sair um HCl de um lado, aqui vai sair um HCl do outro. Nos exercícios desse tipo de condensação, não vai sair moléculas de água, vai sair moléculas de HCl. Eu vou mostrar para vocês um pedaço da representação polimérica do policarbonato. O policarbonato ele é representado só através aqui do fosgênio. Quer ver? Ó? Desse jeito aqui, ó. Tá, deixa eu só tirar aqui esse com esse, e consequentemente esses grupos unem-se entre si nessa posição aqui e nesse aqui, tá? O fragmento formado do polímero ficou assim, ó. Ufa, agora vai. Esse oxigênio aqui, ele veio do bisfenol, mas não se tem o hábito de representar aquele anel aromático. O policarbonato, ele só coloca carbonila, e esse oxigênio aqui, ó, esse oxigênio aqui do lado direito, ele veio também do outro bisfenol. E isso está se repetindo sucessivamente, com sempre aquela história, né? Formando água. Não, nesse caso vai ocorrer moléculas de HCl. Mas quando essa polimerização finalizar, nós teremos nas extremidades uma hidroxila de um lado e uma carbonila do outro, e eles não vão se condensar. Por isso que é N-1 moléculas de HCl, ou 2N-1, ou 3N-1, isso não importa, tá? Mas tem que ser sempre -1, nesse caso é HCl. O nome desse polímero proveniente da condensação do bisfenol com fosgênio chama-se policarbonato. Eu vou mostrar aqui algumas figuras referentes da aplicação desse polímero no nosso cotidiano. Policarbonato é utilizado para a fabricação de coberturas, né? Coberturas de um modo geral de policarbonato, coberturas de pontos de ônibus, varandas de um modo geral, coletes não é aramida, né? Desculpe, escudo protetor das polícias, tudo isso é feito de policarbonato. Se o meu programinha deixasse eu mostrar, seria tão bom que eu estou brigando com ele aqui. Ai, meu Deus, agora os famosos CDs, DVDs, essas lentes dos automóveis, né? Tudo isso é constituído desses polímeros conhecidos como policarbonato. Sim, também esses utensílios que você utiliza para escrever reguinhas, transferidor e réguas, as lentes utilizadas de correção ocular, todas são feitas de policarbonato, como eu mostrei os escudos de polícia, lentes de automóvel, CDs, DVDs e coberturas. Peço desculpas pela demora no vídeo, é que o assunto
eu resolvi não quebrar ele, deixar na mesma aula a adição e a condensação, para facilitar a resolução dos exercícios dos alunos, porque aí eu quebro a aula em 2 assuntos, aí fica mais difícil para o aluno rever todos esses tópicos. Enfim, de modo geral, eu agradeço a atenção e peço desculpas pela demora na videoaula, mas eu espero pelo menos que essa videoaula tenha ajudado a vocês terem uma melhor compreensão do assunto. Muito obrigado, até a resolução da aula dos exercícios.